Programa Andréa Sampaio no ar e hoje a entrevista é com ele. Vamos falar sobre o universo, metafísica, um assunto complexo. Jairo Alves. Programa Andréa Sampaio hoje com uma presença ilustre, o querido Jairo Alves, integrador de sistemas, aposentado, que tem como hobby escrever sobre temas metafísicos. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, boa tarde, Andréa, boa tarde, telespectadores da TV Unisantos. Seja bem-vindo. Bom, para começar, a curiosidade, né? Quando foi que você começou a escrever? Já sei que foi por hobby, mas a partir de quando? Olha, eu comecei a escrever assim que eu me aposentei, por volta assim de 2008, 2009 mais ou menos. E vem cá, quantos livros até hoje? Na realidade eu escrevi um livro, só que esse livro estava tão grande, estava tão complexo, porque o tema é difícil, que um editor que veio ver o livro, conversar comigo, ele sugeriu quebrar em vários. Aí esse livro acabou virando 5 livros que eu já publiquei. Eu estou para publicar o 6º esse ano ainda, até o meio do ano, e o 7º no ano que vem. Uau! E diz pra gente, o que significa TBB? É a teoria do Big Brain, é a teoria do grande cérebro. Esse seria o título do meu primeiro livro, que acabou virando um dos 7 nessa coleção. E em que área exatamente do estudo se enquadra esse livro? São metafísicos, são livros metafísicos. Eles buscam o princípio de tudo. O que seria a razão de ser das coisas, o que deu origem das coisas. Geralmente a metafísica ela é dividida em outros ramos, mas vulgarmente a gente diz que tudo aquilo que busca a causa, o princípio primeiro das coisas é metafísico, porque vem antes da física. E o que precede, qual seria a área do estudo que vem aí, que precede a metafísica? O que seria isso? Não existe uma área que precede a metafísica. A metafísica ela é entendida erroneamente. Geralmente, porque meta significa depois, as pessoas dizem aquilo que vem depois da física, mas não é depois, é aquilo que está além, está acima, que vem antes, que deveria preceder a física para a física existir. Só que já tem formalmente instituída algumas disciplinas, algumas matérias para cuidar da metafísica, que são a ontologia, a etimologia, a cosmologia. Não existe uma área específica para os temas que eu abordo, exatamente do jeito que eu abordo. Então, eu estou também sugerindo a criação de uma nova área que eu vou falar mais adiante quando tocar no livro pertinente a ela. Agora uma dúvida, por que metafísica? De onde veio esse interesse e onde você foi buscar tanto conhecimento? Primeiramente, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a me preocupar com aqueles temas. O que é a vida? O que é a morte? O que acontece depois da morte? E toda vez que eu buscava uma explicação, na minha ignorância, eu encontrava respostas piores ainda. Uns diziam que o mundo aconteciam as coisas por acaso, que é um lado defendido pela ciência, que as coisas acontecem casualmente, outros que tinham uma razão para tudo, que tinha uma causa, mas nenhuma das respostas me satisfazia, porque elas eram conflitantes. Aí eu comecei a pesquisar, eu pesquisei onde eu podia, eu conversava com os amigos, nos livros, na escola, jornal, revista. E mais tarde, quando apareceu a internet, eu fiz as pesquisas pela internet tentando achar as minhas respostas. Eu busquei as minhas próprias respostas, devido à minha insatisfação. E a partir daí você resolveu escrever? Na realidade, eu não resolvi escrever. Durante quase 40 anos, eu fiz a pesquisa. Eu resolvi escrever quando eu me aposentei, porque aí eu tive tempo disponível para fazer isso.
E eu queria compartilhar com mais alguém o que eu consegui juntar e entender a respeito dessas grandes questões metafísicas. Você falou que era um livro apenas e ele foi subdividido em 7 edições. Você reeditou, né? Na realidade, não foi uma reedição, porque é uma modalidade nova de publicação que o livro não existe ainda. Ele só existe depois que a pessoa compra. Ele é impresso sob demanda. Uhum. Seria, como se daria o nome para isso? O nome disso é autopublicação e impressão sob demanda. O livro fica guardado num computador da editora. Assim que a pessoa compra, ela pagou, o livro é impresso e é remetido para a casa da pessoa. Ou então a pessoa pode comprar o livro digital, o e-book. A grande vantagem disso, primeiro, que o autor não gasta dinheiro nenhum e é ecológico. A gente não derruba árvore para fazer papel e depois ninguém gosta do livro, ele vai parar no lixo, vai parar num guarda-roupa, numa garagem, em algum lugar. É uma segurança, né, para todo mundo. Sim, é uma segurança e esse sistema cresceu muito, porque qualquer pessoa pode publicar um livro agora no mundo inteiro sem gastar um tostão, sem grandes prejuízos ecológicos e monetários. Olha só, interessante, bom saber, tá vendo, gente? O programa Andréa Sampaio é cultura. Olha só, a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai saber um pouquinho mais sobre cada passo a passo dessa divisão aí dos 7 livros, pode ser? Pode. A gente já volta. Voltando, o assunto é com ele, Jairo Alves. Muito inteligente, um assunto incrível que chama a atenção de quem está aqui gravando e quem está aí assistindo, tenho certeza. Me conta uma coisa, a gente pulou a parte da tua jornada, né, o começo. Aproveita que a gente voltou agora do intervalo, se apresente, me explica como é que tudo começou, você já falou aqui das suas inspirações. Continua, dá uma geral pra gente. Meu nome é Jairo Alves, como você sabe, eu nasci em Santos, no dia de Santos, em 1956, faz muito tempo, e eu comecei a trabalhar com 19 anos na Embratel, que era uma empresa do governo que trabalhava com telecomunicações. Eu primeiro fui operador de rádio, depois eu passei para a área de desenvolvimento de sistema, depois para a área de integração de sistemas, que era chamada de engenharia comercial. Passei por outras empresas de comunicação e me aposentei na antiga Telesp, mas já era telefônica também na engenharia comercial na área de sistemas. E ao longo da minha vida eu fiz diversos cursos. Eu comecei com administração, que eu fiz na FASEX, da Unisantos. Depois eu comecei a entrei no 2º ano de Ciências Contábeis, mas aí eu parei e fui fazer pós-graduação em análise de sistemas. Exatamente por causa do meu interesse na metafísica, porque eu associei os sistemas, por causa de uma coisa que aconteceu com os professores que me direcionaram, com a engenharia de sistemas. A associação me fez fazer a pós-graduação em análise de sistema e migrar para a área de desenvolvimento de sistema. Posteriormente, aliás, nessa área de sistema, eu fiz muitos cursos na área de engenharia de sistema, desenvolvimento de sistemas, tudo, e aí eu acabei percebendo que eu precisava conhecer mais da integração de sistemas. Eu consegui migrar para a área de integração de sistemas, chamava engenharia comercial, área de telecomunicações, que integrava sistemas na Embratel. E foi a partir dessa integração que eu consegui pegar a palavra-chave, ou melhor dizendo, a chave para poder criar a teoria de Big Brain e todo esse pensamento que envolve ela, toda essa demonstração de viabilidade que eu faço da teoria do Big Brain, que eu ainda não disse o que é, né? E o que é? O que é? Boa pergunta. A teoria do Big Brain, ela pressupõe que o universo é um gigantesco cérebro, feito única e exclusivamente de pensamento. E esses pensamentos são materializados por ele mesmo. Essa visão do universo ser um grande cérebro não é minha, não é nova. Quem assistiu o Homem de Ferro 2 deve se lembrar que numa ocasião o vilão
conversando com a Pepper, ele joga umas bolinhas que projetam um holograma, ele fala, olha o universo holográfico que ocupou a sala toda. Ele fala, opa, me desculpe. Ele faz assim com a mão, afasta umas peças, fala assim, não, agora sim, esse é o meu cérebro. Nossa, interessante. Quem navega pela internet, gosta de astronomia, dessas coisas, de metafísica também, vê alguns posts que eles comparam fotos do cérebro com o universo, para mostrar a similaridade. E fora isso, nos Estados Unidos, o professor Seth Lloyd, do MIT, que está desenvolvendo o computador quântico do MIT, ele também tem uma teoria que o universo é um grande processador. Já no meu livro, eu apresento as razões para considerá-lo mais do que um grande processador. A capacidade de processar a gente sabe que ele tem, porque tudo é feito em cima de processo no universo, seja no micro ou macrocosmo. Mas eu digo, não é um processador que é acidental como eles querem que seja. É um grande cérebro. E eu demonstro a viabilidade disso passo a passo na minha teoria do Big Brain. Por isso que eu digo que a teoria do Big Brain ela foi feita para responder a pergunta: o que é o universo? O universo parece ser um grande cérebro. Pelo menos as evidências mostram isso. São 40 anos de estudos, não é isso? Sim. E de lá para cá, eu sei que você foi buscar, lógico, aí na tecnologia, recursos para fortalecer esse teu estudo. Mas você como escritor, porque você acaba sendo um escritor, lógico, não só um estudioso aí, né, do nosso universo, do sistema, mas como é que você vê hoje, deixando um pouquinho de lado aqui a continuação do teu livro, só para eu não perder o raciocínio, a leitura, os jovens hoje, a leitura física, claro que a gente depende da internet, mas como é que você tem, qual é a tua visão sobre isso? Eu vejo o seguinte, não tem grande diferença entre o analfabeto e aquela pessoa que só lê porcaria, ou então só lê literatura de lazer. É ótimo literatura de lazer, a gente tem direito de tê-la para se divertir, para passar o tempo, tudo mais. Mas se a gente quer crescer e com isso fazer crescer o nosso meio, a gente precisa ler alguma coisa que tenha conteúdo. Não interessa se isso está em livro, se isso está num vídeo, se isso está num e-book, tem que ter algum conteúdo. É claro que cada um escolhe para a sua vida o que quer. Se a pessoa quer só ler lazer, tudo bem. Se a pessoa optou por não ler, né? Tem gente que já falou que detesta a leitura. Nossa, Tá aí. Mas assim, você acha que o vídeo hoje substitui uma boa leitura? Os vídeos? Olha, eu digo que está havendo uma migração. E com o tempo, fatalmente, o livro em papel, a leitura vai continuar. Só que ela vai mudar de meio. Ao ficar no papel, que é antiecológico, a gente vai acabar tendo o livro digital. Por enquanto está num momento de transição. O livro não vai morrer, ele está em transformação. Ele está virando digital. E o digital vai prevalecer. Entendi. É evolução, né? Sim. Que faz parte do universo. Sim. A transformação. Sim. Fala um pouquinho sobre cada um dos seus livros, os conteúdos. Tá, a teoria do Big Brain, eu já falei bastante dela, ela responde à pergunta: o que é o universo? O tacentrismo é a base de tudo, ele responde à pergunta mais difícil, que foi nele que eu achei a chave, coloquei a chave para escrever todos os outros livros e desenvolver a teoria. É uma pergunta que os filósofos vêm fazendo há milênios e nenhum deles respondeu até hoje. O que é a lógica? De onde ela vem? Boa pergunta. Qual é a fonte da lógica? Eu sei que você já foi programadora. Sim. E tem um monte de gente que está assistindo a gente, trabalha com sistema, a gente sempre fala da racionalidade, a lógica está em tudo, a lógica da natureza. A lógica é o que faz a gente entender tudo. Mas de onde que ela vem? É claro que eu não vou dizer. Se alguém quiser, vai ter que ler o livro. Por quê? Mais importante de eu falar do que é a lógica é eu provar isso, é eu demonstrar isso, é eu ter argumentos convincentes. Então, o meu livro, a finalidade do livro Tacentrismo é convencer a pessoa que esses argumentos são evidência suficiente para demonstrar que aquilo é a fonte da lógica e que a lógica é aquilo que eu estou dizendo no livro. Próximo tema, o eu. O eu, ele responde uma pergunta que praticamente todo dia a humanidade se faz.
Quem sou eu? Quem sou eu? Ou em que do que eu sou feito? De onde eu vim? A gente olha para dentro da gente, a gente vê do que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente fez, toda a nossa história, mas a gente não consegue localizar o que somos nós. Isso realmente é muito difícil. E sobre as crenças? Bom, as crenças é porque a gente tem um grande problema. Quando a gente quer saber o que é a verdade, já é difícil conceituar. E para a gente saber se alguma coisa que estão falando para a gente é verdade ou não, então tinha que buscar um jeito, um parâmetro de descobrir isso. Na realidade, o que eu estava querendo descobrir, o que é a possibilidade e o que é a fantasia. Então, eu tive que raciocinar muito a respeito, em torno daquela chave que eu falei, tudo, e eu achei um parâmetro que, aplicando ele, tá, sobre a natureza, a partir dele, a partir da natureza, eu consigo inferir se uma coisa é verdade ou é mentira. A verdade quer dizer, se ela é uma possibilidade, ela pode se tornar real ou não. É claro que é uma visão, digamos, bem pragmática da natureza e da realidade em si. Uma constatação ou uma expectativa? É uma constatação. É uma constatação. É claro que essa constatação exclui o sobrenatural, porque eu estou desconsiderando o sobrenatural. Mas até que alguém prove que existe alguma coisa que seja sobrenatural, ou seja, que exceda o natural, que saia fora da natureza, que esteja fora do âmbito da natureza, para mim não existe o sobrenatural. Entendi. E me diz uma coisa, protomatéria. Protomatéria, proto é grego, seria equivalente ao pré-matéria, aquilo que vem antes da matéria, aquilo que seria, que os cientistas hoje em dia chamam de campo de Higgs. Antigamente eles chamavam de vazio quântico, os filósofos chamavam de éter, e as pessoas comuns chamam de nada. Então a protomatéria na realidade é o nada. Porque já foi provado que tudo que existe é feito de átomo e o átomo é basicamente constituído de nada. E quando você destrói tudo que existe, volta a ser nada. Como é que o nada pode virar tudo? Aí tem o processo que faz isso, mas esse livro não explica o processo. Ele tenta identificar e faz uma proposição do que é o nada, do que é o éter, do que é o vazio quântico, do que é o campo de Higgs, para ele ter a capacidade de se transformar em matéria. Gente, minha cabeça deu um nó agora, mas está muito bom esse bate-papo, viu? Qual o próximo tema? Foi a protofísica. Não, mas qual que você vai falar agora? Ah, protofísica, pode ser. Tá. Do mesmo jeito que eu falei que a protomatéria é aquilo que vem antes da matéria, a gente não tem uma matéria específica para cuidar desse tema. A gente geralmente chama de metafísica, vai tudo num saco. Só que a metafísica tem a cosmologia, tem a ontologia, etimologia. Então, eu resolvi mostrar quais seriam os benefícios de a gente instituir uma disciplina chamada protofísica só para estudar aquilo que precede a física, ou seja, que faz o processo que transforma a protomatéria em matéria. Gente, e o spin? O que é o spin? O spin, os físicos dizem simplesmente que é um valor intrínseco do átomo, eles não sabem o que é. Mas eu consegui, eu não diria descobrir, mas achar uma relação entre ele e o processo de materialização, o processo que cria a matéria e, por consequência, todos nós e o resto do universo. Então, ainda está em fase de desenvolvimento, eu estou tentando passar a minha ideia de um modo bem simples para tentar explicar isso. Mas é difícil, essa parte é a parte mais difícil até agora que eu enfrentei. Você se perdeu em algum momento da sua vida, enquanto estudava, enquanto buscava, porque curiosidade aí não te faltou, né? Totalmente, a maior parte do tempo eu passei perdido. E por curiosidade, o que me deu o start, me orientou nas minhas buscas, foram dois fatos. Na Unisantos, eu fazia, na época, administração, o professor Cláudio, que na época não era da reitoria, ele era professor meu de sociologia e de problemas do homem contemporâneo, ele falou na complementaridade natural.
que todo mundo sabe que as coisas na natureza são todas interdependentes, mas ele falou de uma forma tão enfática, conseguiu passar, que todas as coisas já nascem sendo complementares de algo, que tudo é complementar no universo, que isso me falou, opa, isso realmente é importante. E juntamente com isso veio um outro fato, que foi o professor Glauco, também na Unisantos, que dava teoria organizacional, que ele falou sobre a teoria geral do sistema, de Karl Ludwig von Bertalanffy, um austríaco, que ela dizia que tudo no universo é sistema, tudo é feito de sistema, desde lá do microcosmo até o macrocosmo, tudo se integra. Então que a gente devia tentar ter uma visão sistêmica das coisas, integrar a natureza para ver como tudo funciona e para poder explicá-la. Foi aí que, opa, eu falei, não estou tão perdido assim. Agora eu comecei a ter uma visão mais seletiva. Eu comecei a escolher o que eu ia ler. Eu falei assim, poxa, eu não vou ficar lendo sobre o negócio, que a pessoa fica divagando, falando sobre coisas que transgridem os princípios da natureza, né, que é a lógica que está na natureza. Eu vou deixar de lado tudo aquilo e só vou ler aquilo que faça sentido. Quer dizer, você encontrou um direcionamento. Sim, foi um direcionamento. Por causa disso, eu resolvi sair da área de rádio que eu trabalhava, fazer pós-graduação em análise de sistemas e fui trabalhar na Embratel em São Paulo na área de desenvolvimento de sistemas. Aí eu fiquei um bom tempo na área de desenvolvimento de sistema, foi quando eu percebi que tinha alguma coisa tão importante quanto o sistema, que era a integração, focar na integração dos componentes do sistema, dos sistemas que compõem a natureza. A integração foi a tua base. Aí eu falei assim, espera aí, vou migrar então para a área de engenharia comercial da Embratel, que ela faz a integração dos sistemas de telecomunicação. Foi aí que eu pleiteei um cargo, eu consegui e depois de algum tempo, focando na integração, que eu consegui descobrir o princípio do tacentrismo, que me permitiu identificar qual é a origem da lógica, descobrir a minha resposta para o que é a lógica e elaborar toda essa teoria do Big Brain que está em todos esses livros aí. Um livro integra o outro. Sim, são complementares. Integração. Esse é o tema geral, sim, né? Sim. E tudo na vida funciona na integração. Todo mundo depende de todo mundo, né? Sim, no universo de tudo que você faz resulta numa coisa. Tem gente que diz que isso é a lei do retorno, tem um monte de nome por aí. Mas o fato é o seguinte, a infraestrutura é a integração entre os componentes da natureza. Sensacional! O programa Andréa Sampaio hoje foi assim, pra lá de cultural. Estou aqui com um pouquinho de brincadeira. O Tico e o Teco agora estão bem sábios. Obrigada. E voltando a falar sério, onde os seus livros podem ser encontrados? Bom, eles são vendidos no mundo todo pela Amazon. Aqui no Brasil tem a Amazon também, mas tem um clube de autores que distribui para outras livrarias, tipo a Cultura, Submarino, Mercado Livre, Lojas Americanas, tem em diversos lugares. E redes sociais? Nas redes... Facebook, Instagram? Bom, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, eu estava num monte de redes, agora eu estou basicamente no Instagram e no Facebook. Como é que está no Face? Como é que a gente encontra? Jairo Alves. Me encontra no Face ou então no Instagram, aí o nome já é diferente porque tem muito homônimo. Eu tenho uma página chamada Escritores e Simpatizantes, um e-comercial, Escritores e Simpatizantes, que lá tem mais de 9.000 escritores, simpatizantes, livrarias do Brasil e do mundo todo, que a gente compartilha nossos livros, nossas experiências, concurso, oportunidade para o pessoal que está começando na área. É isso aí. Gente, Jairo, muito obrigada. Tudo de bom, sucesso. E a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. O programa foi altamente cultural, um tema muito diferente, né? Que a gente precisa também mostrar esse outro lado aí dos estudiosos. Eu que agradeço a você.
e a paciência dos telespectadores, que o tema com certeza deve ter fundido a cabeça de muita gente. Obrigada mesmo, viu? Gente, até a próxima. Fiquem todos com Deus.